Fala galera que acompanha o Walter RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam todos bem-vindos ao estúdio da C2B, a Connect2B, uma agência de marketing e publicidade parceira do Walter RPM. E a gente está aqui agora para voltar com mais um Como Funciona, baseado nas perguntas feitas na página da comunidade do Walter RPM no nosso canal do YouTube. Pergunta número 1, feita pelo Sebastián Morales, eu acredito. Por que não gravar sobre motor CHT 1.6 e 1.0? Sobre suas preparações, como CHT Supercharger, tubo aspirado, carburado e injetado? Seria interessante, nenhum canal grande tem esse conteúdo. Forte abraço, Lucas. Bom, era do Sebastián Morales, mas está dito Lucas. Eu espero que não esteja me chamando de Lucas e que se Lucas seja o nome do Sebastián Morales. Mas vamos lá. Sebastián, ou Lucas, a ideia, por que não tem conteúdo sobre o CHT, por exemplo, no Walter RPM? Quando a gente desenvolve um conteúdo aqui no Walter RPM, a gente tenta pensar nas aplicações mais amplas possíveis, quer dizer, quantas pessoas a gente consegue ajudar desenvolvendo um determinado conteúdo. Por que isso, Murta? Porque é muito caro desenvolver um projeto, desenvolver um conteúdo e por aí vai. Então, sobre o CHT, não é nada contra o CHT. A grande questão é que é simplesmente quantas pessoas a gente vai atingir, quantas pessoas a gente consegue ajudar, né? O Walter RPM segue aí nessa missão de agregar conteúdo e informação. Então, no caso, por exemplo, ao invés de investir num CHT, a gente está investindo no motor 1.0 da Ray, por exemplo, que é o projeto 1000 do Walter RPM, que traz diversas informações sobre upgrade de motor, câmbio, suspensão, pneu e por aí vai. Então, é por causa disso. Não se investe num projeto mais nichado, digamos assim, porque ele tende a não despertar tanta curiosidade num público mais amplo. Basicamente por causa disso. Lucas Santos, por que as montadoras não investem em motores com injeção direta e obedecendo o ciclo Atkinson? A Toyota combinou no Corolla o ciclo Atkinson, eu odeio falar Atkinson, no 2.0 GDI dela. Por que as montadoras não... eu não digo obedecendo, eu não gosto da expressão obedecendo, porque obedecendo é uma coisa meio ditatorial. A questão é assim... Existem diversos projetos, diversas demandas e diversos modos da gente atingir o mesmo resultado. Quer dizer, o ciclo Atkinson, ele tem uma aplicação, ele é bom nessa determinada aplicação, que é reduzir consumo de combustível, mas não é necessariamente o único caminho que existe para reduzir consumo de combustível. Então a Toyota está com o Atkinson agora, com a versão híbrida e por aí vai. E é isso, esse é um caminho a se seguir, não quer dizer que todas as montadoras só têm este caminho para ser seguido, entendeu? Então você pode ir para um motor downsizing menor, com sobrealimentação, por exemplo, que vai dar muito mais rendimento quando for necessário e economizar combustível quando o motorista não exigir rendimento máximo. Então, por essa ótica, aí eu te pergunto, por que a Toyota está investindo no ciclo Atkinson se o downsizing com sobrealimentação é tão mais legal? Entendeu? São caminhos que podem ser seguidos. Felipe de Faria, Murta, você acha que seria interessante um Gol G3 como o Vader, só que ao invés de prepará-lo como você fez com o seu, fazer uma mudança de motor para 1.0 TSI do Up, câmbio igualmente dimensionado, sendo que seria mais lógico usar um câmbio longitudinal? Cara, eu não acho legal, sendo super honesto. Acho que dependendo do nível de preparação, você vai gastar muito para fazer isso aqui e o rendimento vai ser o rendimento de um Up 1.0 TSI, vai ter um bom consumo de combustível, um bom rendimento, mas vai ser uma coisa muito limitada. Então, eu, particularmente, não faria esta modificação. Mas, como eu sempre digo aqui no canal, se é algo que você quer, que você deseja muito, vai e faz. Jonathan Garrido, qual a diferença entre um carro turbo a álcool e um carro turbo a gasolina? É que no carro turbo a gasolina, ele usa gasolina. No carro a álcool, ele usa álcool. Não, eu achei que o Paulo ia dar uma gargalhada nessa, mas ele não deu gargalhada. Eu fiz agora essa, tentei responder ser engraçada pro Paulo. O Paulo não achou tão legal. Vamos lá. A diferença, basicamente, é que o álcool ele tende a ser mais resistente quanto à detonação, pré-detonação. Então, o álcool, o pessoal fala, é um combustível mais frio, né? Ele rouba mais calor da câmara de combustão e ele é mais resistente à pré-detonação, que é aquela ignição no momento errado, digamos assim. Quando eu falo do momento certo da queima de combustão, o combustível só entrar em ignição na hora que a vela dá centelha de ignição. Então, às vezes tem um ponto mais quente lá dentro do cilindro, né, ou da câmara de combustão, que faz com que ocorra uma pré-detonação, uma pré-ignição. Então, é basicamente isso. O álcool é muito mais resistente que a gasolina. Jonathan Garrido, por que quase todas as revistas e blogs estão elogiando o novo HB20? Sendo que a grande maioria do público achou horrível. Será que tá rolando uma propina? Então, Jonathan, deixa eu te explicar. Não acho que está rolando uma propina, não, nessa questão da HB20.
é muito complexa, a situação toda é muito complexa. Por quê? Design é uma coisa extremamente, diria, subjetiva. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu, particularmente, não gostei do design do HB20, coloquei isso no meu vídeo, mas existem pontos no carro que são facilmente mensuráveis, como, por exemplo, falar do custo-benefício, que não é tão bom comparado com o Onix, por exemplo. Então, essa questão de design ela é meio polêmica, ela deixa essa margem aí para não saber se a pessoa está elogiando, não está elogiando, gostou, não gostou. Mas eu com certeza não vou me meter para falar do trabalho dos meus amigos jornalistas. Eu, inclusive, tenho uma porrada de amigos jornalistas em todas as mídias e por aí vai. Cada um tem seu ponto de vista e eu respeito o que cada um coloca. Então, o que eu estou trazendo aqui para o TRPM, eu sempre digo, não é uma verdade absoluta. É o meu ponto de vista sobre o carro. Então, acho que a parte mais absoluta que vem nessa variação é falar que custo-benefício não é bom comparado com o Onix. Porque isso aí é muito básico. Você olha itens de série, você olha quanto cada um dos carros custa e ponto. Então, é isso, acho que é uma questão de como cada um vê. Eu trago sempre a minha visão para cá pro Alta RPM. Jonathan Garrido fez mais uma pergunta. Por que alguns carros híbridos têm motores elétricos com pouquíssima potência? Qual a função desse motor elétrico nessa situação? Então ele está colocando um exemplo aqui de um carro com 500 cavalos e um motor híbrido de 30 cavalos. Basicamente, nesses casos aqui, pode ser para redução de taxa, né, na venda do veículo. 2, esse motor elétrico aqui, ele pode funcionar em momentos que o consumo de combustível do motor, a combustão com uma potência alta, ele é mais crítico. Então, por exemplo, saindo do sinal aqui, aquele momento que você não está pedindo performance do carro, você dá aquela acelerada mais suave. Quando você está falando do motor de 500 cavalos, ele vai consumir bastante combustível naquela situação. Espera-se que ele vá consumir bastante combustível nessa situação. Então você dá uma suprida com o motor elétrico simplesmente para dar uma reduzida leve no consumo do carro nessa situação. Então pode ser por taxa, pode ser estratégia da montadora e por aí vai. Não tem um fator assim, além desses dois que eu consiga pensar. O Ives Kier, desculpa, seria Ives Kier, eu acho. Enfim. O que é um carro mais dianteiro ou traseiro? É sobre sair de frente e sair de traseira? Positivo. O carro mais dianteiro ele tende a sair mais de frente nas curvas. O carro mais traseiro tende a sair mais de traseira nas curvas. Vinícius César Correia. Fala aí, Murta. Gostaria de saber qual a medida máxima de retífica que pode ser usada em um carro turbinado. Abraço. Pergunta 100% genérica. Porque carro turbinado não é tudo igual. Você pega o motor GM, ele tem uma medida de retífica. Você pega o motor AP da Volkswagen, tem uma medida de retífica. Assim como todos os outros tipos de motores. Então, não existe uma medida padrão que eu possa falar para generalizar, entendeu? Uma coisa é assim... Diz a lenda, né? E faz sentido. Conforme você vai abrindo mais o motor, mais frágil o bloco vai ficando para ele receber altíssimas potências. Agora, quando você tem um carro, por exemplo, vai turbinar seu carro e anda com uma potência baixa, sei lá, 200 cavalos, isso dependendo do motor, né? Você pode ter sim uma retífica mais aberta, porque você não vai ter tanto problema com dilatação, com deformação e por aí vai. Agora, conforme você vai extraindo mais rendimento do motor, aí conforme você vai abrindo a parede do cilindro, você vai tornando o bloco mais frágil. Então, isso é um princípio de funcionamento. Agora, qual medida pode ser feita em qual motor? Essa aí, infelizmente, eu não consigo dizer, porque eu não conheço todos os motores e todas as aplicações de turbo para tirar o máximo de rendimento de cada motor, entendeu? Meio complexo, mas é por aí. Renato fez uma pergunta, aquela pergunta dos sonhos, Paulo. Se você tivesse dinheiro sobrando... Ah, que sonho. Se você tivesse dinheiro sobrando para montar um projeto, qual seria a sua escolha e para qual finalidade? Track day, time attack, arrancada, etc. Ok, essa pergunta aí é aquela pergunta que abre as portas da felicidade dos sonhos. Eu começaria tudo comprando um NSX Type R do Japão de 2002, o último modelo produzido, traria para cá. E eu não sei o que eu faria com esse carro, acho que eu começaria olhando para esse carro todo dia na minha garagem, porque eu acho ele fantástico. Depois, eu desenvolveria esse carro para track day. Acho incrível, acho engraçado. Eu nunca andei no carro, mas eu já tô falando da tocada do carro que eu nunca dirigi. Mas pelo que eu vejo o pessoal andando lá fora, o carro parece ser uma coisa impecável de tocada. Então teria um NSX 2002. Teria com certeza também um Nissan Skyline R34 para track day também, que é o tipo de coisa que eu mais gosto. Acho o carro, o visual do Skyline, eu já tive a oportunidade de ver o Skyline lá no Japão, inclusive, eu acho um carro lindo, absolutamente lindo, sem contar que ele é histórico, né? Pois bem, aí já temos um NSX, um Skyline, eu teria um Civic Type R, na verdade não é o Type R, é o Type R, eu teria o Civic da 8ª geração, K20, Type R, desenvolvido, o Mugen, na verdade, não é o Type R, o Mugen desenvolvido na Europa, simplesmente porque eu acho o carro perfeito. Eu teria um Audi RS2, para ser o carro de dia a dia, assim, com aquele visual incrível, eu acho fantástico. Não é um carro que eu acho que eu usaria no dia a dia, mas teria um Audi RS2 só para escutar aqueles 5 cilindros roncando.
Para arrancada, eu gostaria de ter, por exemplo, acho que um Viper, uma coisa bem sem noção, assim, V10, para velocidade final, biturbo talvez, eu teria com certeza um carro de velocidade final num Viper. Eu teria alguns carros, eu certamente investiria em alguns carros para fazer drift, que eu acho incrível. Então, Toyota GT86, que eu acho um carro divertidíssimo, teria para fazer drift. Um Nissan 350Z, com certeza teria para fazer drift. Eu teria um Corvette ZR1 da geração passada, C6 ou C7? C6 da geração passada, só porque eu acho o carro lindo também. Então é isso, eu tenho... seriam escolhas bem variadas. Se dinheiro fosse limitado, eu teria uma F40 e uma McLaren F1 e por aí vai. Quer dizer, você abriu uma porta, meu amigo, aí dos sonhos. Para falar besteira, dá para passar 3 horas de vídeo aqui falando dos carros. O Giovanni, seu Chevette, pergunta: por que tão poucas pessoas fazem preparação de cabeçote? Exemplo, as AP 8 válvulas, tudo que dá, mas o cabeçote original ou no máximo comandinho 49G que não foi desenvolvido para você. Cara, não sei de onde você tirou essa informação, que tão pouca gente faz preparação no cabeçote. Muita gente faz preparação no cabeçote, sim, senhor. E não só com 49G. Dependendo do carro, você não precisa de um comando maior que o 49G para você usar, tirar um bom rendimento, por aí vai. Mas tem muito carro com cabeçote preparado por aí. Ou se tem cabeçote e comandão. De sobra. Felipe Marim Sanches. Fala, amor, beleza? Tudo bom? E você? Você pode me explicar... Você poderia explicar com o Robson como é feito um remap, porque muitas pessoas não aconselham fazer remap com motor aspirado? Bom, basicamente assim, remap você vai conectar um computador com a central eletrônica do motor do carro e lá você vai alterar, principalmente no carro aspirado, ponto de ignição e tempo de injeção. É basicamente isso. Então, eventualmente, o que a montadora reserva ali para deixar o motor mais protegido, você vai, abrir esse mapa, digamos assim, desenvolver um mapa, na verdade, para extrair mais rendimento do motor. Por que as pessoas não aconselham fazer remap em carro aspirado? Pois bem, para isso, eu aconselho você a conhecer a playlist do projeto 1.0 da AutoRPM, em que a gente desabilitou a injeção original do Corsa 1.0 da AutoRPM, a Array, e a gente instalou uma Fueltech FT350 para gerenciar o funcionamento do motor, e lá a gente não faz um remap, a gente faz um mapa que a gente quiser. Então, por que o pessoal normalmente não aconselha? Porque mesmo a gente tendo tirado a injeção original e colocado uma FT350, a gente não conseguiu ganhar mais rendimento no final. Por quê? Porque, de modo geral, esses carros 1.0, as montadoras já estão tirando tudo que dá para tirar do motor. Então não sobra nada, nenhum pelo para você melhorar essa fase aspirada, que é 100% do funcionamento do motor. No carro turbo, a gente consegue aumentar a pressão do tubo compressor e ganhar mais rendimento com isso. É muito mais fácil, entre aspas. Eu digo fácil porque injetando mais ar a gente consegue injetar mais combustível e ganhar mais rendimento. A grande questão é que no aspirado, a aspiração natural do motor, a gente não consegue melhorar a eficiência volumétrica do motor. Então tende a ser mais limitado, especialmente nesses motores pequenos que a gente usa aqui no Brasil. Gustavo Fonseca pergunta: fala, Murta, tudo certo? Tudo certo, e com você? Gostaria de saber se ir para um track day com um carro de rua sem preparação nenhuma desgasta muito o carro se tratando de freio, motor e principalmente câmbio, visto que o carro que eu tenho é automático, com Cruze 2015, tem medo de levar e danificar algum componente. Então gostaria de saber sua opinião a respeito. Eu vivo dizendo isso, vá para a pista com o carro que você tem. O que vai determinar se seu carro vai desgastar muito ou pouco é você, é o piloto, é a pecinha que está entre o banco e o volante. Ponto. Muita gente fala: o Yokohama Advaneova gasta muito rápido. Eu usei a Advaneova por 4 anos no meu carro, fiz 4 ou 5 track days e nunca tive problema com Neova. Por que isso? Porque eu não entro arrastando na curva e por aí vai. Então tem jeito de você economizar o seu carro, não digo só o pneu, tem jeito de você economizar o seu carro que é na tocada do carro. E por aí vai. Então, por exemplo, peguei agora, recentemente, no ARGT, os Momo M3, que não são pneus de alta performance, são bons pneus de rua. Andei 9.500 km com eles, moendo esses pneus, na minha concepção, né? Participei de 2 track day, 2 hot laps, na verdade, uma gravação com o carro na pista, moendo o carro o tempo inteiro. Os pneus não chegaram nem na metade da vida útil. Por que isso? Tocada. Então, vai com o teu carro original pra pista, para de arranjar motivo para não ir pra pista. O Tex S.C. Uma pergunta sobre nossa atual e futura situação. O que você acha sobre a Mercedes e muitas outras montadoras declararem o fim da produção de motores a combustão? Acho que é uma realidade, vai acontecer em algum momento, não tenho que discutir, não tenho que brigar contra. É o que é. O mundo passa por mudanças e em breve a gente vai passar por enormes mudanças nesse setor automotivo. Carro a combustão vai ser uma coisa mais de diversão, de fim de semana, de hobby. E os elétricos, pelo que tudo indica, estão vindo aí para ficar. Última pergunta aqui do Leonardo Antônio Gaspar. Na prática, o que muda a fazer buchas e coxinhas de PU?
ajuda a fazer melhor as curvas, isso significa que você não assistiu o vídeo sobre a preparação da suspensão da Ray, onde eu explico tudo isso sobre coxim e principalmente buchas de poliuretano. Então, se você quiser assistir, por favor, não esqueça de conferir aqui em cima. Mas a grande questão é, você tem uma parte, um componente que deforma menos na parte da suspensão. Com menos deformação na parte da suspensão, você tem menos alteração na geometria da suspensão. Com menor alteração na geometria da suspensão, você tem o melhor comportamento do carro quando levado ao limite. Ponto. Mas não deixe de conferir esse vídeo aqui feito na Impacto Especiais, parceiros da Alta RPM que estão cuidando da suspensão da Ray e que também já cuidaram da suspensão do Vader. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse perguntas e respostas feito aqui, baseado na nossa página da comunidade do YouTube da Alta RPM. Por favor, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal e participar, porque isso é muito importante, que a gente vai continuar crescendo, ganhando força e relevância. É isso aí, a gente se encontra numa próxima. Valeu e até mais!